Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso clã de almas raras. Hoje nós temos contação dos contos de fadas, contação de histórias, e o conto de fada de hoje é um especial de Natal que se chama O Pinheirinho, de Hans Christian Andersen. Quem já está no nosso grupo há mais tempo, já ouviu falar bastante dele, e quem é entendido aí dos contos de fadas, sabe que ele é um autor muito, muito importante, ele é um gênio dos contos de fadas, tanto que há um prêmio que se chama, na literatura infanto-juvenil, que se chama o prêmio Hans Christian Andersen. O dia da literatura infanto-juvenil é do dia em que se comemora o nascimento deste autor, e ele tem contos de fadas autorais, na estrutura de contos de fadas, mas que tem uma peculiaridade, que são própria deles, própria deste autor, que é tratar de temas sensíveis e de uma forma mais existencial, no sentido de que nem todos vão ter um final feliz, nem todos vão ter uma redenção, como a jornada do herói e da heroína. Alguns vão ter, outros não. E, por tratar de temas sensíveis, ele também, assim, ele é um autor que dá uma facada no nosso coração, sabe? Ele trata de temas muito sensíveis e de uma forma muito tocante, sempre também tratando daquele personagem que é o inusitado, que é aquele que não é para ser um herói, aquele que é deslocado da sociedade, que quer se diferenciar, ou que é diferenciado, assim como o Patinho Feio, a Pequena Sereia, a Princesa e a Ervilha, e o Pinheirinho, entre tantos outros contos. Então, este é o nosso mestre dos temas sensíveis, Hans Christian Andersen, que escreveu O Pinheirinho, e eu trago esse conto, então, para uma reflexão de Natal. Desculpa aí se eu estragar o dia de vocês com uma história tão tocante. É um conto longo, tá? Então, vamos ler juntos a versão original. Sempre mostro aqui. Eu tenho essa coleção aqui dos contos originais de Hans Christian Andersen, e ele é em 2 livros. Este aqui é o volume 1, então. E os contos a gente sempre pode interpretar de 2 maneiras, né? Em um tom menor e em um tom maior. Então, vai ter algumas lições, a gente pode interpretar assim, lições, entre aspas, morais, que a gente pode trazer mais para a prática do dia a dia, e vai ter lições existenciais, e essa é a arte, então, do Andersen. Começando, então, o Pinheirinho. Lá longe, no interior da floresta, nasceu um dia um lindo pinheirinho. O lugar era excelente. O sol iluminava o dia inteiro. A brisa brincava alegremente ao redor dele. E na vizinhança viviam muitos companheiros, todos pinheiros, como ele. Uns mais velhos, outros mais novinhos. Mas o pinheirinho não estava contente. Seu anseio era crescer. Não pensava no calor do sol, nem no ar fresco. Não dava também atenção às crianças alegres e tagarelas, filhas dos camponeses, que iam ao mato procurar morangos e framboesas. Mas contrariava-se com aquelas que, depois de encher as vasilhas ou de enfiar as frutinhas brilhantes em hastes de palha, sentavam perto dele e diziam: "Mas que lindo pinheirinho, e tão pequenininho!" Isso sim, o pinheiro não gostava de ouvir. Afinal, ele foi crescendo e cada ano que passava ele trazia um novo broto. Pode-se saber sempre a idade de um pinheiro contando seus brotos.
Quem me dera ser já da altura dos outros, suspirava o pinheirinho. Eu espalharia meus galhos lá longe, e minha copa poderia ver o vasto mundo. Os passarinhos viriam fazer seus ninhos nos meus galhos, e quando o vento soprasse, eu poderia balançar a cabeça para um lado e para o outro, como fazem os meus companheiros. Só para o primeiro slide. Estamos sendo, então, apresentados ao local onde vive o pinheiro, onde ele está, vive o pinheirinho, e aos seus anseios e seus desejos. Nem a luz do sol, nem o canto dos passarinhos, nem as nuvens rosadas que iam vagando por cima dele de madrugada e à tardinha, nada disso lhe dava prazer. No inverno, quando o chão estava branco de neve, andava por ali uma lebre em loucas correrias, e até dava saltos mesmo por cima da cabeça do pinheirinho, que achava aquilo a coisa mais irritante do mundo. Passaram-se ainda 2 invernos, mas já no terceiro, a lebre não podia mais saltar por cima. Limitava-se a correr em volta dele. O pinheirinho estava mais alto e sempre pensando consigo: crescer, crescer, ficar bem alto e bem velho. A única coisa nesse mundo que dá valor à vida. Pelo outono, apareceram os lenhadores e abateram algumas das árvores maiores. Era assim todos os anos. E o nosso jovem pinheiro, já então de porte regular, estremecia quando via aquelas árvores enormes, magníficas, caírem ao chão com um estrondo tremendo. Cortavam-lhes então os galhos e assim, despojados e nus, mal se reconheceriam agora os esguios troncos das soberbas árvores. Eram então deitados uns sobre os outros em carros enormes, e os cavalos, em breve, os levavam para longe, longe da floresta. Onde iriam? Qual seria o seu destino? E quando na primavera voltaram as cegonhas e as andorinhas, o pinheiro indagou: você sabe para onde os levam? Não os encontraram em alguma parte? As andorinhas nada sabiam, mas a cegonha, depois de refletir um momento, disse: sim, creio que os encontrei. Quando voltava do Egito, vi muitos navios com mastros esplêndidos. Desconfio muito que eram as árvores de que falas. Cheiravam a pinho novo. E dou-te meus parabéns. Navegavam magnificamente. Ah, quem me dera ser tão alto como eles, para ir também navegar no mar. E que é isso, o mar? Com que se parece ele? Ora, isso levaria muito tempo para explicar, retorquiu a cegonha, erguendo o voo. E os raios do sol diziam ao pinheirinho: alegra-te com a mocidade, alegre-te com a tua viçosa juventude, com a vida exuberante nas fibras. E o vento beijava a arvorezinha e o orvalho a umedecia com suas lágrimas. Pelo Natal foram abatidas muitas árvores novas, da mesma altura daquele pinheirinho que estava sempre ansioso por ver o mundo. Cortaram até alguns menores e mais novas que ele. Essas arvorezinhas eram escolhidas entre as mais belas. Ninguém arrancou seus galhos, foram acomodadas em carroças e os cavalos as levavam para longe, longe, bem longe da floresta. Para onde elas vão? Perguntava o pinheirinho. Não são mais altas do que eu, para dizer a verdade. Era até muito mais baixa. Por que deixaram os galhos? Onde pode elas ter ido? Nós sabemos, piaram os pardais. Nós espiamos nas janelas da cidade, sabemos para onde foram. Não podes imaginar quanta honra, quanta glória as esperavam. Nós espiamos pela vidraça e vimos que foram plantadas em uma sala bem aquecida e ornadas de coisas lindas, maçãs douradas, doces, brinquedos e centenas de velas brilhantes.
E depois? Perguntou o pinheiro, tremendo até os últimos brotinhos. E depois? O que aconteceu depois? Não vimos mais nada, mas o que vimos era lindo, lindo. Não temos palavras para contar. Terei eu também esse destino glorioso? Gritava o pinheiro, deslumbrado. Isso é muito melhor que navegar no mar. Anseio pelo Natal. Já estou tão alto e tão ocupado como os outros que foram cortados no ano passado. Quem me dera estar já na sala aquecida, coberta de honras e de enfeites. E depois... Sim, depois havia de acontecer alguma coisa ainda melhor. Se não fosse assim, por que teriam o trabalho de me enfeitar? Deve vir alguma coisa ainda maior, ainda mais esplêndida. Mas o que será? Como me custa esperar tanto, já nem sei o que sinto em mim. Alegra-te do nosso amor, diziam o ar e a luz. Alegra-te com a tua mocidade e com a tua liberdade. Alegrar-se é o que o pinheiro jamais podia fazer. Crescia e crescia, inverno e verão, e lá estava ele, todo vestido de folhagem verde, verde sombrio, e as pessoas que o viam diziam, que linda árvore. E quando veio o Natal, foi o primeiro que abateram. O machado penetrava na madeira, cada vez mais profundo, e o pinheiro caiu por terra, soltando gemidos de dor. Padecia muito, uma agonia, uma fraqueza que jamais imaginara. Essa primeira parte, então, eu passei aqui, na verdade, nós estamos no desejo. O desejo do Pinheirinho, então, era por algo a mais. Esse é um tema, um anseio humano, muito profundo, ligado a mitos da criação, a mitos do início da vida humana, que vai dizer o quê? Que o ser humano está sempre ansiando por algo mais. O Pinheirinho, ele está lá no seu suposto Jardim do Éden, no seu paraíso, na sua infância, mas ele quer algo a mais. Ele não está feliz com o agora, com o que lhe foi dado, com a sua circunstância. Ele quer algo novo, algo diferente. Isso é algo que é inerente muito na cultura ocidental, muito na nossa cultura formada pela jornada do herói, da heroína, enfim, que é o de melhorar a nossa situação, de sonhar com algo diferente, por ansiar sair do nosso local e viver algo novo. Nós podemos, como eu falei, interpretar esse conto tanto em um tom menor como em um tom maior. Então, a gente pode ver, assim, como uma insatisfação com o presente, como ele não está feliz com o que tem e deseja algo maior que ele não sabe o que é e vai se dar mal por isso. Mas nós também podemos ver em um tom maior, que é esse anseio da alma humana por desejar, mesmo que ela esteja numa espécie de paraíso, na sua zona de conforto, mesmo que se esteja com o básico, né, da vida, com as coisas que a gente precisa ali para ser feliz, a gente anseia pela jornada do herói e pela jornada da heroína. Então, aqui o Pinheiro, ele é a jornada do herói, no sentido de que ele quer sair e viver algo maior. Essa é a jornada do herói, ele quer viver um propósito maior do que ele é. Então, isso é um anseio humano que está arraigado nos contos e nos mitos, que vão falar muito dessa projeção que o ser humano faz de querer ser maior do que é, de querer conquistar, de querer transcender, e dessa vontade de sentido, dessa vontade de potência, que se vai através da jornada do herói, da heroína, da jornada de santidade, de iluminação, enfim. Então, aqui há esse desejo
né, de abandonar o paraíso e seguir, então, para a sua jornada, e ele já começa a sentir as dores de querer ser maior do que ele é, de crescer, né, de se expandir. Então, ele foi cortado, e ali ele já sente as dores. Vamos, então, para o próximo slide. Esqueceu-se naquele momento da sua boa sorte. Tamanha era a tristeza que sentia ao deixar o lar, o lugar onde nascera. Sabia que nunca mais veria seus companheiros queridos, nem os pequeninos arbustos e as flores que tinham desabrochado a sua sombra. Talvez nem sequer os passarinhos. E a viagem também não lhe pareceu nada agradável. Então, agora que ele saiu, né, primo, quando ele estava lá, nem eram tão amigos assim, que ele não gostava muito dos animais que estavam lá, enfim, não conseguia aproveitar o que estava lá. E agora, finalmente, ele saiu para a jornada, daí ele começa já a ter saudade da sua casa, ou seja, o Pinheiro é, como muitos de nós somos, sempre insatisfeito. Eu nunca estou onde quero estar. Eu nunca estou satisfeito no ponto em que eu estou. Somente tornou-se assim quando no pátio, para onde fora levado com outros pinheiros, ouviu um homem dizer: "Este é esplêndido, é exatamente o que nós queremos." Vieram então 2 criados muito bem vestidos e levaram o pinheiro para uma grande e bela sala, cheia de quadros pelas paredes. Na chaminé viam-se vasos chineses, com leões na tampa. Havia na sala também cadeiras de balanço, sofás estofados de seda, mesas cobertas de livros de figuras e de brinquedos que tinham custado milhares e milhares de moedas. Pelo menos assim diziam as crianças. O pinheiro foi plantado em um barril cheio de areia, mas ninguém sabia que era um barril, porque estava todo coberto de plantas verdes e posto sobre um tapete tecido de alegres cores. Como ele estremecia! O que iria acontecer agora? Agora, uma moça ajudada pelas criadas começou a enfeitá-lo. Penduraram em alguns galhos ninhos recortados de papel de cor e cheios de ameixas cristalizadas. Noutros eram nozes e maçãs douradas que pareciam ter nascido e crescido ali. E mais de 100 velhinhas de cera, vermelhas, azuis e brancas, foram postas por entre os galhos. Bonecas que quase pareciam gente viva. O pinheiro nunca tinha visto coisa semelhante. Pareciam dançar entre os ramos. E lá, mais acima, no ponto mais alto, no topo da árvore, prenderam uma grande estrela dourada. Aquilo era, na verdade, esplêndido, esplêndido, incomparável. Logo à noite, diziam elas, logo à noite a estrela brilhará lá em cima. Quem me dera que já fosse noite, pensava o pinheiro. Tomara que acendam de uma vez as velas, porque então... O que acontecerá então? E os outros pinheiros virão da floresta para me ver? Os pardais voarão até aqui para espiar pelas janelas? Ficarei assim, ornado todo o inverno e todo o verão? E de tanto pensar nessas coisas, o pinheiro começou a sentir dor na casca. E a dor na casca, nas árvores, é o mesmo que nossa dor de cabeça. Enfim, as velas foram acesas. Oh, que esplendor! O pinheiro tremia todo, e tanto tremeu que um dos raminhos pegou fogo. Que susto! A moça soltou um grito. Mas num segundo foi extinto o fogo. Agora, porém, o pinheiro não ousava mais tremer. Receava perder alguma coisa daquele esplendor, e sentia-se já meio desorientado com tanto fulgor e tanta glória. Enfim, foram abertas as portas da sala e uma multidão de crianças entrou de repente, como se quisessem lançar-se ao pinheiro. A gente grande entrou com mais compostura. Os pequenos ficaram mudos por um instante somente, e começaram a soltar gritos de alegria, que repercutiam nas paredes, e dançavam em roda do pinheiro. Os presentes foram tirados da árvore, um por um. Que fazem eles? Perguntava o pinheiro consigo mesmo. Que virá agora?
Então, o pinheiro está vivendo ali, então, um propósito maior e um símbolo transcendente do que é o pinheiro na floresta. Então, ele foi em uma jornada em que ele vai assumir um papel simbólico do pinheiro de Natal, que ele não entende, mas ele está numa jornada de um sentido maior, que é um sentido de uma festividade, de trazer alegria ao outro, mas ele ainda não entende muito bem, não está entendendo muito bem o seu propósito, mas ele está vivendo um propósito simbólico maior. Então, ele está vivendo ali o auge do símbolo pinheiro de Natal, isso não quer dizer o auge de um pinheiro, né? O auge do pinheiro é lá na floresta, sem ser cortado, vivendo, né, com os animais e cumprindo a sua missão lá com os outros pinheiros. Mas num sentido simbólico, na jornada de herói, que é sair, aqui a gente está falando de uma jornada, ele está vivendo uma jornada humana, uma jornada de herói, é uma história que ele é uma alegoria do que um herói passa. Então, ele está vivendo agora o seu sentido simbólico, o seu sentido heróico, que é viver para um sentido maior e levar um sentido e uma alegria aos demais para além da sua existência. E aí as crianças vêm, ficam alegres e começam a abrir o presente, e esse é o esplendor, esse é a glória do pinheiro. Que fazem eles? Perguntava o pinheiro consigo mesmo. Que virá agora? Ele sempre pensando no agora. As velas foram se gastando, e quando chegaram no fim, junto dos galhos, eram logo apagadas, e as crianças tiveram permissão de tirar os enfeites da árvore. Atiraram-se ao pinheiro com tamanho ímpeto que, se ele não tivesse preso ao teto por um arame oculto sobre a estrela dourada, teria certamente caído ao chão. Puseram-se então as crianças a dançar com seus lindos brinquedos, e ninguém mais deu atenção ao pinheiro, a não ser a velha criada, que examinava os galhos a ver se não teria ficado escondido algum figo ou maçã. Então as crianças brincaram, se divertiram, viram os enfeites, e agora começa então, depois do esplendor, vem a queda do pinheiro. Puseram-se então as crianças a dançar com seus lindos brinquedos, e ninguém mais deu atenção ao pinheiro, a não ser a velha criada que examinava os galhos, a ver se não teria ficado escondido algum figo ou maçã. Uma história, gritavam as crianças, levando para o lado da árvore um homenzinho baixote e gordo. Sentou-se ele, dizendo: sim, é muito agradável sentar-se a gente aqui, à sombra dos galhos verdes. Além disso, a árvore também pode aproveitar a minha história. Mas vou contar só uma. Qual preferem vocês? A história de Ivediaved ou do barrigudinho, aquele que caiu do muro abaixo, e mesmo assim veio a sentar no trono e a casar com a princesa? Ivediaved, gritaram uns. O barrigudinho, clamavam outros. Era uma algazarra terrível. Só o pinheiro estava calado, pensando: deverei também fazer barulho ou ficar quieto aqui? Porque era ele quem, sem nenhuma dúvida, um dos companheiros de festa, e se fizera tudo quanto dele se exigir. E o homenzinho baixote gordo contou a história do barrigudinho, que caiu do muro, e mesmo assim subiu ao trono e casou com a princesa. E as crianças batiam palmas e pediam outra. Queriam ouvir também a história de Ivediaved, mas o homenzinho não a contou. E o pinheiro ali estava, tranquilo e pensativo. Os passarinhos do mato nunca tinham contado aqui. O barrigudinho caiu do muro, e assim mesmo subiu ao trono e casou com a princesa. Sim, sim, passaram-se no mundo coisas estranhas. E o pinheiro acreditava que tudo aquilo era verdade, por quem o afirmava era um homem tão bem posto, e dizia no íntimo do coração: quem sabe se eu também não hei de cair no chão e depois casar com uma princesa? Então, o pinheiro sempre sonhando e vivendo agora a contação de histórias, algo que ele não podia viver na floresta.
Então, é algo que ele transcendeu, que ele saiu da floresta para viver uma jornada em que ele vai vivenciar e ver coisas para além da sua existência como o pinheiro da floresta. E alegrava-se na antecipação do dia seguinte, em que seria de novo enfeitado de velas e brinquedos dourados e frutas. Coitadinho, a ilusão do pinheiro, né? Amanhã não hei de tremer, estarei mais seguro no meu esplendor. Amanhã ouvirei outra vez a história do barrigudinho, e talvez também a de Ive de Avid, quem sabe. E o pinheiro meditou nisso a noite inteira. De manhã vieram as criadas, e a árvore pensou logo, vai começar tudo de novo. Mas as criadas retiraram-no dali, subiram com ele a escada e atiraram-no para um canto escuro no sótão, onde não entrava nem um só raio de luz. E o pinheiro pensava, que quer dizer isso? Que vim fazer nesse lugar escuro? Que é que vou ouvir aqui? Apoiou-se à parede para não cair. Pensou, 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 e teve tempo de sobra para pensar, porque correram dias, correram noites, sem que ninguém entrasse naquele sótão. Afinal, um dia entrou alguém ali, mas somente para meter num canto algumas malas velhas. O pinheiro, completamente escondido, parecia também inteiramente esquecido. Agora é inverno, pensava ele. O chão endureceu e está coberto de neve. Não podem plantar-me agora. Por isso tenho de ficar aqui, assim, abrigado, até que volte a primavera. Como os homens são sábios e prudentes. Eu só queria que isso aqui não fosse tão escuro e tão solitário. Nem sequer uma lebre. Era tão agradável na floresta quando a neve se alastrava ao chão e a lebre andava correndo ao redor. Sim, mesmo quando ela pulava por cima de minha cabeça, coisa que então me irritava muito, mas aqui a solidão é medonha. Então, depois de viver o seu momento breve de glória, porque na jornada do herói, quando a gente vai se dar para um propósito, vai em busca de um propósito maior, ele não vai durar para sempre. Então, existem muitas histórias, né, que falam da queda do herói, depois tu tá o que acontece depois que tu te dedicou ao outro, tu viveu uma jornada que tu fez além do que era da tua natureza, além do que era do que teu espaço proporcionava, tu viveu uma missão maior, fez o impossível. O que vem depois, né? Então, ali o pinheiro, então, está esquecido. Vamos ver. Nisso, um ratinho veio vindo devagarinho. Cui, 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 cui. E veio outro, e mais outro, e foram farejando o pinheiro e acabaram por subir por ele acima, dizendo: faz muito frio aqui. Se não fosse tão frio, seria até bem agradável, não é, pinheiro velho? Eu não sou velho, respondeu a árvore. Há muitos outros muito mais velhos do que eu. Como vieste parar aqui? E que é que sabes? Perguntou o ratinho, que era muito curioso. Fala-nos dos lugares mais deliciosos do mundo. Já estivesse lá? Já entraste na despensa, lá onde estão as prateleiras cheias de queijo? Onde os presuntos estão pendurados no teto? Onde a gente pode dançar por cima das velas? Aquele lugar de onde a gente sai gordo, por mais magro que fosse ao entrar? Não, não conheço esse lugar, mas conheço a floresta, onde o sol brilha e os passarinhos cantam. Então, cada um tem o seu paraíso, né? Os ratos é a despensa e para o pinheiro agora ele está vendo o que é a floresta. Agora que ele não está mais naquele breve esplendor, naquela breve momento em que ele transcendeu o ser pinheiro, aí ele volta às origens. Sempre que a gente está em momento de queda e que a gente está na queda, o herói
sente saudades de casa e quer voltar. A glória não nos traz tudo, o sucesso não nos traz tudo. Então, ele tem esse desejo de voltar ao paraíso perdido. E o Pinheiro começou a falar da sua mocidade e das alegrias que tivera. Os ratinhos jamais tinham ouvido nada que se parecesse com aquilo, e escutavam atentamente, depois disseram: quanta coisa já viste, como tem sido feliz. Feliz, repetiu o Pinheiro surpreendido. E depois de refletir um momento sobre tudo o que dissera, continuou: sim, na verdade, eram tempos muito agradáveis aqueles. Falou-lhes da véspera de Natal e dos seus enfeites, e dos bolos e velas, e os ratinhos gritavam: como tem sido feliz, como tem sido feliz, Pinheiro velho. Mas eu não sou velho não, retorquiu o Pinheiro. Foi ainda neste inverno que saí da floresta e estou justamente na flor da vida. Como tu sabes falar? Disseram os camundongos. Voltaram na noite seguinte e trouxeram mais 4 ratinhos que também queriam ouvir a história da árvore. E quanto mais o Pinheiro falava da sua mocidade na floresta, mais vividamente se lembrava de tudo e dizia: sim, eram tempos muito agradáveis aqueles. Mas ainda podem voltar, podem voltar. O barrigudinho caiu do muro e, apesar disso, casou com a princesa. Então, agora ele está nesse processo de envelhecimento, no processo de queda, lembrando da sua mocidade e das 2 etapas em que ele viveu, feliz na floresta e depois aquela noite esplendorosa da véspera de Natal. E ainda sonhava em se casar com uma princesa. Como é esse barrigudinho? Indagaram os ratos. Contou-lhes então a história. Lembrava-se bem de toda ela. E os ratinhos sentiram tanto prazer em ouvi-la que eram capazes de dar saltos até a ponta do tronco do pinheiro de tanta alegria. Aqui ele está fazendo, então, a função de quando nós estamos na queda e na saudade, que é o do contador de histórias, né? Do ancestral, que vai passar o seu tempo que esteve no seu jardim, na sua origem, depois da sua breve aventura, da sua juventude e da sua jornada do herói, agora ele vai passar o bastão contando história para as novas gerações, que são os ratinhos. Então, agora ele assume uma nova função, que é o de contador de histórias, de deixar um legado, né? Esses, entretanto, declararam que a história não era nada divertida. E os ratinhos, depois de ouvirem essa opinião, muito envergonhados, também não acharam mais graça dela. Sabe só essa história? Indagaram os ratões. Só essa, respondeu o Pinheiro. Ouvi-a na noite mais feliz da minha vida, ainda que não soubesse então até que ponto era feliz. Mas é uma história sem graça. Não sabes alguma que fale de carne de porco e de sebo? Alguma história de despensa, de celeiro, de comidas? Não, disse o Pinheiro. Então, já ouvimos demais, retrucaram os ratões, retirando-se. Também os ratinhos sumiram e nunca mais apareceram. O Pinheiro dizia consigo suspirando. Era bem agradável vê-los aqui sentados ao redor de mim, aqueles ratinhos, sempre atentos a escutar o que eu dizia. E até isso agora se acabou. Contudo, terei prazer em recordá-lo quando me levarem daqui. Mas quando seria isso? Então, o Pinheiro se tornou esse contador de histórias que vai relembrar a sua jornada no jardim, no seu esplendor como um herói, que é tendo um sentido maior e transcendente, levando alegria e um sentido para os outros. E agora ele está vivendo a queda, que é o contador de histórias, que ainda tem um legado a deixar, até que ele se torna obsoleto. Os ratões ali, né? Os ratões já são aqueles que não são tão sonhadores como os ratinhos crianças, e vão dizer, bom, esse aí não serve para mais nada, esse aí não serve para o trabalho, não serve para nos alimentar, né? Não tem nem história de queijo, enfim. Então, aí levam os ratinhos embora. Então, o Pinheiro está se tornando obsoleto até
com o contador de histórias. Ele já está chegando no fim da sua vida e da sua jornada do herói. Vamos passar, então, para a fase final, que é o martírio do Pinheiro. Ora, uma manhã entraram algumas pessoas que remexeram todo o sótão. Retiraram dali as malas e o Pinheiro também foi puxado lá do seu canto. Atiraram-no ao chão, sem o menor cuidado. Um dos criados ergueu e levou-o escada abaixo. E ele tornou a ver a luz do dia. Sentiu o ar fresco, os quentes raios de sol estavam no quintal. Agora sim, pensava ele, agora sim começa uma vida nova. Tudo era tão rápido que ele não se lembrou de olhar para si mesmo. Havia muito o que ver ao redor. O quintal ficava ao lado do jardim. Tudo ali era fresco e florescente. As rosas, brilhantes e perfumadas, debruçavam-se nas grades. Os limoeiros entravam cobertos de flores e as andorinhas voavam diante e para trás cantando Krivivit, meu bem-amado voltou. Não era o Pinheiro, não, que se referiam, mas o Pinheiro exultava, achava que era para ele. Tomado de deliciosa esperança. Eu viverei novamente. Tentou estender os galhos, mas ai, estavam amarelos e secos, e tinham-no atirado para um montão de ervas e urtigas. A estrela de papel dourado que ficara pregada nos últimos ramos brilhava ainda assim aos raios de sol. Brincavam no pátio algumas crianças, aquelas alegres, crianças que na noite de Natal tinham dançado ao redor do pinheiro. Uma das menores, tendo avistado a estrela, correu a arrancá-la e gritava, pisoteando os galhos que estalavam debaixo de seus sapatos. Olhem aqui o que está pregado no pinheiro velho do Natal. Ele está tão feio. E o pinheiro olhou para todas as flores do jardim, agora na frescura da sua beleza. Olhou para si mesmo e sentiu no coração uma dor profunda. Antes o tivessem deixado consumir-se sozinho no canto escuro do sótão. Lembrou-se da vida feliz lá na floresta, da alegre véspera de Natal e dos ratinhos que os escutavam com tanta atenção quando ele contava a história do barrigudinho. Acabado, tudo acabado, disse o pobre pinheiro. Se ao menos eu tivesse aproveitado como podia ter sido tudo acabado. E veio o criado e partiu o pinheiro em pedaços e amontoou-os, depois jogou fogo neles. E o pinheiro soltava profundos lamentos. E cada lamento era como um pequeno tiro. As crianças correram para junto dele e pularam em roda da fogueira gritando, paf, paf! Mas cada um daqueles tristes gemidos era um pensamento que o pinheiro dedicava a um dia luminoso de verão ou a uma noite estrelada de inverno, lá na floresta. É a véspera de Natal e ao barrigudinho, a única história que ele sabia e podia contar. E afinal, acabou de queimar. Os meninos continuaram brincando no quintal. No peito do menorzinho cintilava a estrela de ouro que coroara o pinheiro na noite mais feliz da sua vida. Mas tudo aquilo estava acabado. E o pinheiro estava acabado e a história também acabada. Porque todas as histórias têm que chegar algum dia ao seu fim. E assim, Hans Christian Andersen dá uma apunhalada no nosso coração, matando o pinheiro de Natal em uma fogueira. Então, ali o pinheiro tem vários arrependimentos enquanto ele está queimando, e cada estalo da madeira é um gemido dele, lembrando tudo que ele poderia ter aproveitado, sempre sonhando e ansiando com o que virá, nunca vivendo o momento presente. A gente pode levar esse conto para esse lado moral.
né, de que nós nunca estamos contentes, que o ser humano nunca está contente, a gente sempre está pensando no futuro, e isso cada vez mais está presente na sociedade do cansaço em que nós vivemos, que a gente nunca pode estar vivendo o momento presente. Tanto que se ensina até várias meditações, meditação ativa, meditação de mindfulness, que é atenção plena no presente, apesar dos neurocientistas dizerem que para o adulto é praticamente impossível estar vivendo a atenção plena no presente. É claro que tentar esvaziar a mente, aquela meditação concentrada, do silêncio e do nada, ela melhora a nossa ansiedade, desacelera, enfim, diminui todos os hormônios de estresse, desacelera os pensamentos neuróticos, enfim, mas a atenção plena no momento presente é algo impossível para a psique humana adulta. Isso os neurocientistas já falaram. Claro que vale a tentativa, porque nos coloca em um estado mais relaxado, no estado de maior presença, mas a atenção plena é impossível, porque a partir do momento que nós temos o pensamento e o jogo simbólico, e que nós temos um ego formado, tudo que nós vivenciamos, se não for com os olhos fechados e calando, se for ativo, né, se a gente estiver na atenção plena fazendo algo, isso é concentração, você está conseguindo se concentrar, atenção sustentada. Agora, a atenção plena não tem como, porque você vai evocar no seu cérebro, a partir do momento que você está olhando um objeto, você vai, ou tendo alguma ação, a sua mente vai trazer todos os símbolos, tudo que você já acessou de histórias e de símbolos e de narrativas e vivências na sua memória, tudo isso misturado, e conceitos através de imagem, de palavras, de sensações, a todo momento. E quanto mais inteligente, quanto mais repertório você estiver, quanto mais cultura, quanto mais redes neuronais, mais elas serão ativadas, ou seja, o seu cérebro vai sempre trabalhar mais, e aí tu vai ter que fazer mais trabalho de concentração e de atenção sustentada, de concentração, que não quer dizer atenção plena, porque a atenção plena é algo praticamente impossível para um ser humano adulto, ou mesmo uma criança que já está com a linguagem bem desenvolvida, tu vai evocar as tuas memórias, as imagens, os símbolos e até memórias ancestrais, e aquilo vai te trazer sensações, emoções, e aí não tem como você está na atenção plena, porque no nosso cérebro a psique humana trabalha por histórias e por símbolos, então tudo que a gente vê, seja o copo, seja o livro, seja o computador, vai nos evocar toda uma história. Então a gente pode olhar o conto por esse prisma, que nós não estamos totalmente atentos e satisfeitos com o momento em que nós estamos vivendo, que é os lamentos, então, do pinheiro. Quando ele estava na floresta, ele não quer estar na floresta. Quando ele está lá sendo pinheiro, ele já vai pensando no outro dia. Quando ele está lá no outro dia, que ele foi jogado no sótão, ele está pensando sempre no porvir. Pode ser uma lição disso, da gente nunca estar satisfeito. Mas também há um símbolo maior, se a gente for fazer a leitura desse conto num tom maior, ele representa os anseios do ser humano de viver, de estar, né, uma sina, entre aspas, é algo que está inerente ao ser humano, que os mitos trazem, e quem se formou como nós na cultura ocidental, então vai ter esse modus operandi, talvez lá nos povos originários não tenha isso, né, mas quem está vivendo nessa cultura simbólica, na cultura ocidental, é para ter, né, os mitos vão dizer que há uma tendência a termos essa insatisfação, nem quando estávamos lá no paraíso, nem quando estamos no nosso jardim, estamos na nossa infância, a gente quer sair, a gente sai, ou é expulso,
daquele momento, e a gente sempre quer algo mais e depois busca as nossas origens, ou seja, o ciclo do herói. E aí ele vai chegar ao fim da sua vida, e ali naquele caso, aí tem todas as metáforas do envelhecimento, de se tornar um contador de histórias, e fala muito da morte, apesar do Andersen ainda naquela época não se ter tantos estudos das etapas da morte, ele fala muito bem assim da morte natural, que é tu começar a ter lembranças da sua vida, a vida passar como filmes no final da vida, a gente está sempre relembrando o que aconteceu. Ali, nesse caso, podem vir essa nostalgia, esse sentimento de arrependimento, de não ter feito tudo o que poderia ter feito, de não ter aproveitado, de se sentir injustiçado, pode ser sentimentos em que, mas ao mesmo tempo ele também vai lembrando das coisas boas, do que teve lá quando ele estava na floresta, da história que contou, da única história que ele teve. Então, é a vida passando como um filme, e cada um, né, e daí ele vai morrendo, aí ele vai falando, morrendo pelo fogo, aí ele lembra um pouco os martirizados, né? Todas as histórias dos santos martirizados, das bruxas mortas na fogueira, enfim, e que cada grito é um lamento pelo mundo e pelo que a gente não viveu e pelas injustiças. E é isso que o Pinheiro vai vivendo. Então, é uma lição de morte e de vida e de morte, né, desse paradoxo e desse martírio, que seria a morte, a nossa grande transformação, e seria uma outra jornada, né. Existe uma meditação, que é uma meditação romana, da cultura romana, então, e que o Andersen traz muito, porque ele tem esse tema da morte, essa meditação, ela foi apropriada, a Igreja Católica se apropriou, o cristianismo se apropriou, que se chama Memento Mori, que é pense na morte. Então, é uma meditação que os romanos tinham, de ter uma caveira, um crânio, uma caveira, sempre próxima do filósofo, enfim, de ter aquela caveira como uma meditação de que a morte é inerente à nossa existência e de que a gente deveria pensar que legado, pensar com frequência na morte, nesse processo, que história, que filme é esse que eu vou querer ver no final da minha vida. Eu estou construindo, né, o filme que eu gostaria de ver, a história, naquela época não era filme, era o legado, que a morte é a única certeza, e ali é um momento importante de transformação da alma e que vai contar muito a forma como eu vivi, o legado que eu deixei. Então, é honrar a morte quase como um Deus, como um rito de transformação que se deve honrar todos os dias. Então, todos os dias se olhava para aquela caveira e se memento mori, pense na morte, todos os dias, todos os momentos. Eu estou sendo a pessoa que lá no fim eu vou gostar de ver esse filme, eu vou honrar esse momento, porque a morte era um momento muito importante de transformação. E ali, até o final da vida do Pinheiro, ele está dando uma lição de existência e uma lição de ansiedade por ser mais do que um pinheiro, porque ser mais, isso seria o paradoxo e o drama do ser humano, a gente sempre querer algo mais, sempre querer deixar um legado, deixar uma marca, vivenciar essa jornada, e a jornada do herói, ela vai até um ponto, existe algo que vem depois, e o Andersen vai trazer muito isso, o depois. E ali, nesse caso, ele está indo para o martírio, ele está indo para a vontade de sentido. A vontade é quando a gente vai na outra espiral da vida, que é depois da jornada do herói,
que alguns vão atingir, outros não, né? Que é a jornada de iluminação, de santificação, de conseguir se tornar aquele sábio que vai passar um legado aos demais, que vai deixar uma marca na humanidade, que vai deixar uma marca na sua descendência, que vai deixar algo, e ele deixa ali pela história dele e por fim com a morte dele, porque a morte é um momento muito importante de passagem da alma e que com a passagem daquela alma se deixa uma lição e uma marca para os demais. A morte tem uma energia de transformação muito importante. Então, por isso que nos ritos e nos cultos antigos, em que se faziam oferendas, se ofereciam os animais, né, se matavam os animais e se tem a oferta dessa questão, tinha aquela energia, precisava daquela energia de sangue, de morte, ou do fogo transformador também, como uma forma de pegar essa energia e transmutá-la. É uma energia muito forte que ela traz essa transformação. E aí o Anderson vai trazer isso no formato de histórias, evocando em nós as nossas memórias ancestrais de sacrifício, transformação, morte e desse anseio de vivenciar a jornada do herói e depois a nossa jornada em busca da sabedoria. Então, que é a jornada do depois, né? A jornada, depois que o herói volta para casa da jornada, o que acontece? É a jornada da sabedoria. Geralmente isso não tem nos filmes e nos contos de herói. Acaba, então, quando o herói foi lá, né? Ele se transforma, ele cumpre, seria ele ir lá e salvar o Natal, enfim, se sacrificar pelo outro, mas a jornada da sabedoria, geralmente ela não é contada. Até porque geralmente se vive isso numa etapa bastante adiantada da vida e a gente sabe que na nossa sociedade a maturidade e a jornada do envelhecimento e da sabedoria, ela não é valorizada. Mas nos contos do Anderson são. Nos mitos antigos, hoje as histórias que recontam os mitos, elas vão só até a parte da redenção do herói. E depois que o herói salvou o mundo, salvou a donzela indefesa, o que vem? Que é a jornada em busca da sabedoria. Essas são histórias para uma etapa, para uma oitava acima, para a gente seguir em frente. E é isso que eu quero convidar vocês, então, a cada vez mais adentrarem nessa espiral de contos, para a gente não ficar só na jornada do herói e da heroína, para a gente ir para a segunda fase de aprofundamento, que tem nos contos, e que muito nos chamam para a jornada do despertar e da busca da sabedoria. Espero vocês em outros encontros. Até lá. Obrigada por estarem aqui. Feliz Natal!